Vamos então começando a continuar o capítulo número 8, Objetividade e Subjetividade, o estudo que nós começamos na semana passada, e dessa vez nós vamos nos ater ao tópico que é assim, ele está descrito dessa forma. São duas medidas defensivas, o rigor e a idealização. Então, vamos começar esse processo para que nós possamos entender. Mas isso nós vamos começar antes, lembrando o que nós estudamos da outra vez, na semana anterior, que nós falamos sobre o critério da subjetividade e a diferença da subjetividade para a objetividade. Então, vamos dar uma olhada só para lembrar de como que isso foi visto. Ou seja, existiam duas possibilidades, né? Dois aspectos dessa subjetividade, e o primeiro dele é quando nós facilmente apontávamos nos outros os defeitos que nós achávamos que eles tinham, sem nos preocupar muito com os defeitos que nós próprios também tínhamos, né? E, obviamente, então, nesse lugar, nós estávamos falando de uma meia-verdade. E, portanto, essa meia-verdade me lembrava a existência de uma vivência subjetiva. Da mesma forma, no outro lado, eu também me fazia cego, agora não mais aos meus erros, mas aos erros da outra pessoa que eu amo. E, portanto, essa pessoa que eu amo, ela passa a ser idealizada, porque eu tolero facilmente, em nome do amor, entre aspas, tudo que essa pessoa faz e, portanto, algo fica de fora novamente e, portanto, isso também será uma meia-verdade e, portanto, uma nova vivência subjetiva. E então nós falamos bastante sobre esses dois aspectos e hoje nós vamos perceber um pouco a diferença entre um e outro. De um lado, eu fico na situação onde eu aponto o erro do outro. E do outro lado, eu fico numa situação onde eu tolero o erro do outro. Então, agora, nesse estudo que nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer um exagero disso. Ou seja, vamos ver quais são os dois extremos, porque nesses dois extremos existe algo em comum. A minha cegueira. Ou eu sou cego para os meus erros e aponto os dos outros, ou eu sou cego para os erros das outras daquela pessoa que eu amo e esqueço a minha relação, a minha verdade para com essa relação que eu vou estabelecendo com ela. Então, o que acontece? A diferença básica entre esses dois aspectos da subjetividade é que o primeiro, quando eu aponto o erro do outro, eu estou, na verdade, criando uma situação onde eu sinto não ser amado por essa criatura. Então, é como que se eu me defendesse dessa sensação de não ser amado por essa criatura. E, portanto, eu faço uma crítica pesada a ela. Da mesma maneira, ou melhor, do outro lado, eu percebo ser amado por aquela pessoa, essa pessoa de alguma maneira tem uma relação comigo, e eu então quero idealizá-la, eu quero fazer com que ela não tenha defeitos para que eu possa me sentir amado por ela. Mas, na verdade, é claro que esse amor não é tão perfeito assim. Ele é um pouquinho sombrio, porque em ambos os casos muita coisa ficou de fora. Portanto, muita subjetividade aconteceu, não é mesmo? Então, agora nós vamos tentar entrar numa situação onde nós vamos fazer bastante intensamente os dois extremos. Ou seja, um extremo eu vou ser extremamente severo com as pessoas com quem eu estou criticando, e do outro lado eu vou ser absolutamente condescendente, absolutamente idealizador daquelas pessoas com quem eu amo. Então vamos ver como que isso fica. Primeira coisa é assim, eu julgo essas pessoas de uma forma muito severa, com muito rigor, né? Então eu sou muito rigoroso e muito severo nesse julgamento ou nessa crítica com aquelas pessoas de quem eu não estou certo de que elas me darão amor. Então, nessa situação, eu sou
aquela pessoa crítica, pessoa horrivelmente crítica, está sempre percebendo alguma coisa. Isso é feito como defesa. É como se eu estivesse me defendendo da sensação de não ser amado por aquela pessoa. E, obviamente, eu vou para um lugar de auto-engano. Por que eu vou para um lugar de auto-engano? Porque é como se eu dissesse, se eu mostrar para essa pessoa que eu sou muito melhor do que ela vai perceber de que eu sou a pessoa que ela deveria estar amando e não está. E, portanto, essa é uma posição de orgulho. Então é como se, de alguma maneira, essa minha defesa e essa situação de auto-engano me levam para uma situação de orgulho. E isso, por sua vez, me traz uma insegurança. Eu fico inseguro de receber esse amor, porque esse amor não me é dado, e, portanto, eu fico sempre na defensiva, ou seja, eu sempre estou fora da relação. A relação com essas pessoas que não demonstram amor para mim, dar amor para mim, fica uma relação onde eu estou sempre reagindo, eu estou sempre numa reação emocional. E, obviamente, isso me deixa no lugar de insegurança, pois, obviamente, se eu estivesse seguro, isso não estaria me afetando, ou seja, essa pessoa seria uma pessoa normal, eu não estaria julgando ela ou criticando ela do jeito que eu venho fazendo. E, obviamente, isso acontece porque, de alguma maneira, eu adquiri uma capacidade menor de amar essa pessoa. Eu tenho menos capacidade de amá-la. Nesses casos onde eu não estou certo de que elas me darão amor, eu desenvolvo uma pequena capacidade de amar essas pessoas. Vamos continuar vendo o que acontece, por outro lado, quando eu continuo com essa menor capacidade de amar. Quando isso acontece, né, eu fico numa situação em que diz assim, gente, ninguém vai me amar. E, portanto, eu tenho que criar uma situação com aquelas pessoas que, de alguma maneira, sinalizam que me amam. Eu tenho que ser, então, extremamente tolerante, extremamente condescendente, para que tudo que essas pessoas façam seja absolutamente uma maravilha. E, portanto, isso só acontece com as pessoas de quem eu já tenho uma certa certeza de que eu venha recebendo o amor delas. E, obviamente, isso faz com que eu diga, agora sim eu vou ter o amor que eu tanto desejo. No entanto, como isso aí tudo também é uma meia-verdade, porque eu estou mentindo, eu estou sendo tolerante, condescendente, estou paparicando, passando panos quentes pelo que está acontecendo com essa pessoa, então esse amor não é tão bonitinho assim. Ele tem a sua parte sombria, a sua parte cinza, que, obviamente, eu preciso olhar para ele. E como que eu olho para ele? Eu olho para ele dizendo, bom, se eu for tolerante e condescendente, estamos juntos. Eu tô junto com você, nós nos amamos muito e eu fico muito seguro de receber esse amor de você. No entanto, o que acontece? Quando eu faço isso, eu volto para a situação orgulhosa, onde eu digo assim, veja, você tem a pessoa certa para você amar. Eu vejo só amor em você, eu vejo só beleza em você, eu vejo só corretude em você. Portanto, você tem que me amar. E, obviamente, essa situação é uma situação orgulhosa. E também é uma situação onde, na verdade, eu estou trambicando com essa pessoa, porque, na verdade, eu não estou na relação com ela. Eu estou na relação com uma outra pessoa que não é ela. Eu não consigo amar essa pessoa. Eu imagino amar uma pessoa perfeita que ela seria, mas não é ela. E, portanto, eu não estou amando essa pessoa. Então, essa severidade e essa idealização, no fim das contas, ela se transforma em duas coisas parecidas. Em orgulho ou em falta de capacidade para amar. Porque, de alguma maneira, a severidade se transforma em orgulho e a falta de capacidade para amar se transformou naquela parte da idealização. Então,
o orgulho e a falta de capacidade para amar, eles se misturam com a proposta inicial. E então vamos ver isso com mais calma, como funciona. Vamos imaginar que eu comece a explicar aqui o seguinte: eu não percebo os meus erros, eu não tenho a visão do todo daquela outra pessoa, né? E, portanto, eu critico essa pessoa porque eu não percebo os meus erros, então ela, para mim, é muito errada. E eu também não percebo as qualidades que eu não tenho, e etc. e tal. Então, eu fico nessa subjetividade. Isso me leva a uma insegurança, como nós já vimos, né? Porque é claro que eu fico inseguro de receber amor dessa pessoa que de alguma maneira tem um monte de problemas, e eu fico numa situação separado dela. Eu estou fora dessa relação, ok? Então, seguindo esse processo, eu tenho que inventar alguma coisa que me defenda, que crie uma situação para mim, que dê suporte ao processo, e diz assim: se eu criticar e se eu julgar severamente essa criatura, eu vou, de alguma maneira, provar para ela de que ela é ruim e, portanto, eu não tenho mesmo necessidade de amá-la, não é? Mas isso, de alguma maneira, faz comigo, em função de eu não saber a realidade inteira, me cria uma insegurança sobre a minha própria capacidade de amar. Ou seja, é como se eu dissesse assim: nossa, parece que eu preciso inventar essas coisas para fazer de conta que eu sou amoroso, que eu consigo amar essa pessoa. Mas, na verdade, eu sinto mesmo é que eu não sei amar. Eu fico muito fora das relações. Ou seja, é como se eu dissesse para mim: é mais fácil se eu amar uma pessoa que fosse perfeita, porque aí eu não ia criticá-la e tudo ia dar certo. Nessa situação, eu crio então uma idealização dessa pessoa com quem eu quero amar, porque neste caso eu acredito que eu vou estar seguro de receber amor dela e, portanto, eu posso dizer: estamos juntos. Como nós podemos estar bem juntos? E então eu crio essa situação para quê mesmo? Para ter a possibilidade de receber amor, para me dizer assim: eu estou amando. Só que, na verdade, esse amor não é genuíno e jamais será genuíno. E, portanto, eu chego numa situação de impedimento. Eu não crio o amor que eu quero. Eu crio uma mentira sobre o amor que eu quero. Vamos ver uma outra possibilidade. O outro extremo é quando eu lido com o orgulho. Ou seja, todos nós temos defeitos. Nós toleramos alguns, né? E toleramos por também sermos imperfeitos algumas vezes. E há defeitos que são toleráveis e outros defeitos são intoleráveis nas outras pessoas. Tudo isso eu sei. No entanto, é como que se a pessoa que eu escolho amar não possa ter defeitos. Por que ela não pode ter defeitos? Porque a pessoa que me ama não pode ter defeitos, pois ela me escolheu a partir da perfeição dela. Se ela é perfeita, ela me escolhe e é porque eu sou perfeito. Então eu tenho que criar essa situação de orgulho para poder dar suporte a quê mesmo? A uma situação de insegurança que eu quero esconder de todo mundo. E essa situação de insegurança me diz: essa relação eu tenho que estar sempre com o pé atrás, eu tenho que ficar sempre procurando para que ninguém perceba os meus defeitos, porque se alguém perceber os meus defeitos ou os defeitos da outra pessoa, isso tudo cai por água abaixo. E, portanto, eu tenho que criar uma situação qualquer onde exista uma comprovação, né, do amor que eu dedico a essa pessoa e da tolerância que eu ofereço para a relação, de maneira que isso tudo vai fazer com que mesmo com que eu vá para um lugar novamente idealizado, onde eu me sinta mais seguro de receber o amor que eu não tenho condição de dar, e eu possa me sentir mais junto dessa pessoa,
do que a maneira separada, tô fora, que antes eu estava com medo de ser notado algum defeito de minha parte ou da parte da outra pessoa. Então, de novo, essa situação idealizada, ela tem qual o objetivo? Criar a sensação de que eu tenho a possibilidade de ter acesso ao amor da minha vida, só que esse amor continua sendo fake. Ou seja, ele jamais será genuíno. Por que não? Porque ele está baseado em um trambique, em uma faz de conta que ninguém está percebendo. E, portanto, isso precisa ser olhado de uma outra maneira. Ok? Então, é como se nós estivéssemos dizendo, fazendo agora uma síntese melhor. Toda vez que eu estou nessa severidade absurda, nessa sensação de exagero de severidade, onde eu estou fazendo uso de rejeições, de abandonos, de criticismos, de julgamentos, de intolerâncias, não é? Toda vez que eu estou nisso, eu estou em contrapartida de um outro lado, onde eu sou complacente, sou tolerante, eu aceito tudo incondicionalmente e, portanto, eu idealizo a pessoa e vou para um lugar onde tudo é permitido para ela, não é? Obviamente é um ou outro que são os dois extremos. E nós já aprendemos também que, neste caso aqui, eu acabo sempre num coração partido. Ou seja, eu acabo sempre me separando do outro, porque de alguma maneira essa outra pessoa, eu não quero vê-la do jeito imperfeito que eu também sou. E, portanto, eu fico cego a mim mesmo, né? E, obviamente, eu fico assim porque, do outro lado, eu acabo ficando enganchado, grudado, algemado, preso ao coração daquela outra pessoa, fica uma relação pegajosa. Por quê? Porque, na verdade, eu estou tolerando tudo que essa pessoa faz. E, obviamente, eu estou amando a quem? A uma imagem minha, pessoal, do que aquela pessoa é, porque ela não é isso, não é? Então, eu estou mentindo tanto de um lado quanto do outro. Ou eu minto em relação a mim mesmo, ou eu minto em relação ao outro. E, obviamente, então, nesses dois casos, é como se eu estivesse colocando nessa relação uma lupa, onde eu só vejo a crítica, só estou focando no criticismo, eu só fico olhando o que está acontecendo. E do outro lado, eu fico com foco no ideal, no foco do tá tudo bem. Essas são as maneiras limítrofes, as maneiras extremas de eu poder lidar com essas duas situações. E, obviamente, como a gente já viu, essa situação de cima aqui, a que está no foco da crítica, ela está baseada no orgulho, ela é calcada no orgulho, enquanto que a outra é calcada na falta da capacidade de amar, na percepção de que o amor que eu posso oferecer, ele não é fluido, ele falta perceber a verdade que está acontecendo. Então, é como que se, de alguma maneira, toda vez que nós víssemos a insegurança de receber amor, eu vou para um lugar onde eu digo, toda vez que eu estou inseguro, eu não vou me arriscar a me frustrar. E, portanto, eu vou criticar e julgar aquela criatura para me proteger. Esse é um limite, esse é um extremo. O outro extremo, eu digo, toda vez que eu me sentir seguro de receber amor, eu posso arriscar estar junto nessa pessoa, porque eu vou fazer tudo para que ela continue me amando. E, portanto, eu vou esquecer de todos os problemas que ela possa vir a ter, porque eu vou ser tolerante, condescendente, complacente com ela, de maneira que tudo vai dar certo. E, obviamente, como a gente já viu no passado, como a gente já viu na semana anterior, quando nós estudamos o início, essas duas situações, tanto essa quanto essa, são situações da subjetividade. E, portanto, essa subjetividade ela acontece sempre que nós nos aproximamos de situações parecidas com essa. O que significa dizer que, se nós quisermos perceber qual é o espaço de objetividade que nós queremos ter nas nossas relações, certamente não estarão nem aqui
nem acolá. Portanto, eles vão estar nesse pedaço aqui entre um e outro. Tudo que vai acontecer aqui dentro, seja um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, será a tentativa de trazer a objetividade para a relação que existe entre eu e a outra pessoa, né? Então vamos entendendo um pouquinho melhor como que isso se liga com o orgulho e com a incapacidade de amar. Ou seja, toda vez que eu, de alguma maneira, estou focado, estou com a lupa no criticismo, eu estou, de alguma maneira, fora da relação, separado da pessoa, por causa da insegurança de receber amor. E, portanto, eu escolho uma situação de orgulho para isso, para essa subjetividade. Do outro lado, quando eu tolero tudo para me sentir seguro desse amor que eu venho recebendo, para eu me sentir mais próximo dessa pessoa, eu também estou na subjetividade, porque nós já vimos que eu também estou trambicando. E eu, então, desenvolvo uma incapacidade de estar com aquela pessoa do jeito que ela é, de fato. Então, ou eu não consigo estar com a pessoa por não perceber o que ela é de fato, ou eu não consigo estar com aquela pessoa por não perceber quem sou eu de fato. E eu fico nessa dualidade entre os dois extremos. Portanto, tudo que acontecer entre esse espaço e esse espaço são os diversos graus, as diversas possibilidades da minha capacidade de amar. E, portanto, nós podemos, através desse pequeno diagrama, entender qual é a possibilidade que nós temos para cada vez estarmos mais capacitados a amar as pessoas, para cada vez estarmos mais focados na possibilidade de sermos suficientemente corretos e verdadeiros conosco mesmo, para que nós possamos oferecer isso como uma capacidade de amar as pessoas que se relacionam conosco. E então, juntando tudo, a gente consegue agora ver num chart só, tudo de uma só maneira. Ou seja, toda vez que a severidade briga com a complacência, com a idealização, acontece tudo aquilo que a gente já viu, né? Ou eu me separo da pessoa, ou eu me engancho com ela, eu me enrosco com ela, crio um enrosco, e ainda chamo isso de relacionamento, né? No entanto, isso acontece porque eu foco na crítica, neste caso, ou porque eu foco numa idealização. Eu crio uma pessoa nova que não existe. E, obviamente, isso está conectado com o orgulho e com a falta de capacidade de amar, que nós já vimos. E como essa coisa aqui se coloca dessa forma, nós aqui temos a possibilidade de amor verdadeiro, né? E aqui, então, nós podemos olhar para isso desta forma aqui, de uma maneira mais sucinta, onde eu consigo ver esses dois extremos aqui e, obviamente, eu consigo agora fazer uma pergunta muito importante a partir daí. A primeira pergunta é: se eu, através do meu orgulho, olho essa relação, eu quero mesmo amar essa pessoa? Ou seja, é como se eu dissesse: não, enquanto eu for orgulhoso, eu não quero amar essa pessoa. Eu tenho medo de amá-la, porque eu sei que ela não me ama. Então eu tenho medo de me arriscar. Portanto, na verdade, o meu orgulho diz: eu não quero ser igual a ela. Eu tenho que ser melhor. Eu não quero ser imperfeito igual a ela. Eu não quero ter os defeitos dela. Eu quero ser melhor. Da mesma forma, do outro lado, a incapacidade de amar me diz: eu sou mesmo capaz de amar essa criatura? Será que eu consigo? Porque, olha, se eu olhar os defeitos dela, eu acho que eu não faço isso, né? O meu orgulho não vai permitir isso. Então, é como se eu dissesse assim: para eu ser capaz de amar essa pessoa, eu teria que percebê-la sendo o que ela realmente é. Ou seja, eu tenho que deixar ela ser o que ela é, né? E então, eu tenho que olhar para essas duas situações distintas e ver o que eu posso fazer com a minha
falta de capacidade para amar. O que essa falta de capacidade para amar faz? Ela tenta apaziguar a minha insegurança. Ela tenta apaziguar a parte minha que não quer correr riscos. E essa insegurança é criada porque não há certezas. Não existe certezas da pessoa que eu estou lidando, dela me amar ou ela deixar de me amar. E, portanto, eu fico sempre nessa situação de insegurança. E a falta de capacidade de amar é a maneira que eu uso para poder apaziguar esse problema. Isso me leva a uma situação de dano. Por qual é o dano? O dano é o dano da cegueira. Ou seja, o dano acontece porque eu me faço cego. Ou eu me faço cego aos meus defeitos, a mim mesmo, a minha situação no mundo, a minha real capacidade de amar do mundo, né? Estar no mundo de uma forma verdadeira. Ou eu me cego em relação à pessoa que eu amo. Porque é como se eu dissesse, a única forma de eu poder ter alguma capacidade de continuar amando essa pessoa é percebendo a beleza nela, a idealização dela. Olha que maravilha, é um anjo maravilhoso e tudo mais. Então eu idealizo aquela pessoa, me faço cego à realidade dessa pessoa, ou eu me faço cego à minha realidade para poder ir para aquela situação de orgulho, onde eu me autorizo a criticar a outra pessoa. Para onde que isso me leva? Ora, isso me leva para crises, ou seja, alguma coisa o universo vai dizer para mim, meu querido, sim, meu Nelson, esse negócio não vai dar certo, porque você tá trambicando no mundo e, obviamente, o mundo tem que pedir para que você crie uma possibilidade melhor de estar na vida. Você está desperdiçando o seu trabalho de encarnação, por exemplo. Você está desperdiçando a sua capacidade de crescer espiritualmente. Você está desperdiçando a oportunidade que esse planeta está oferecendo para você de viver uma vida boa e poder se relacionar com as pessoas de uma maneira mais verdadeira. E aí vocês devem perguntar assim, crise? Meu Deus do céu, não quero crise não. Crise, que é isso? Eu não, né? Um belo de uma interrogação enorme. Que é isso? Eu não quero... Esse capítulo chegou num lugar muito ruim. Que crise é essa? Bom, nós temos que olhar essas crises porque, de alguma maneira, elas trazem duas coisas para a gente. A primeira dessas coisas que as crises trazem é uma informação, é levantar uma bandeira de que algo precisa ser feito nessa situação para que ela volte a uma normalidade melhor, para que ela possa atender à minha real necessidade. A segunda coisa é que essa crise pode trazer um bocado mais de luz, de verdade, de iluminação para o que realmente está acontecendo, e nós vamos estudar isso na nossa próxima sessão de estudos, né? Na nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem. Então, não percam o próximo capítulo, vocês vão ficar impressionados com a solução desse extremismo que a subjetividade nos leva, desses dois aspectos extremos que são a severidade e a idealização. Era isso que eu tinha que deixar com vocês hoje, e eu espero que tenha sido claro, porque eu entendo que esse capítulo é realmente bastante complexo e confuso, mas nós vamos ter tempo de responder perguntas e respostas e, portanto, eu acredito que isso vai se acertando um pouquinho mais. Vamos lá, e não percam o capítulo seguinte, o estudo seguinte, que será sobre a situação da crise, que é muito interessante.